Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o João Resch, estou aqui com o Robinson Carreira para apresentar para vocês o estudo de práticas comerciais 2021. Esse estudo a gente conduziu com os nossos clientes para identificar as principais práticas de gestão de variável, estrutura comercial, da parte de remuneração e benefícios, e a gente vai comentar com vocês todas as análises, tirar algumas possíveis dúvidas, falar coisas complementares aos dados que já estão ali no estudo, para que vocês possam tirar o máximo desse material. Vamos lá. Muito bem, João, muito bem. Vou acompanhar o João, na verdade, sou assistente dele hoje para fazer esse comentário, né? Que nem jogo de futebol, né? Alguém vai fazer o comentário, né? Então eu tô aqui para isso, quero acompanhar o João nisso também. Por quê? A área comercial, toda empresa precisa de uma área comercial, né? Toda empresa tem esse desafio de construir alguma coisa e vender-se alguma coisa. E aí entra toda a estrutura, todo o desafio de remunerar esse povo, mantê-los motivados e a fim de vender, né? Então, vamos ver o que está acontecendo, João, o que essas empresas têm feito, e eu espero que a gente consiga transmitir coisas novas, coisas interessantes, reforçar algumas teorias e mudar algumas, talvez, que estejam aí na cabeça de todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. E é uma área diferente, né? Dentro de remuneração, a gente sabe, pelas dúvidas que surgem, né, que as técnicas gerais nem sempre se aplicam para o público de remuneração comercial, né? E por isso a necessidade de olhar especificamente para esse público. Quase um mundo à parte, né? Como um mundo à parte. Sim. Vamos lá. Primeiro, dar um recado também que esse estudo a gente vai trazer aqui as práticas gerais que a gente observou, coletando os dados de todas as empresas, essas médias nacionais, mas você pode customizar esse estudo se fizer sentido para a sua empresa. Eu quero saber essas mesmas práticas, né, específicas no meu segmento, aqui na minha região, quero fazer uma customização desse estudo. Fala com a gente, fala com o nosso comercial, esse material pode ser entregue com as análises específicas para o seu negócio. Bom, aqui uma introdução com os itens que a gente vai falar, mas já vamos direto pro que interessa, né? Aqui tem uma introdução bacana aqui para o estudo, depois vocês vão ter acesso a esse material. Quem participou, né? Participe dos nossos estudos para ter acesso ao conteúdo completo. Você sempre tem que participar dos estudos como clientes. Vocês têm direito aos estudos, mas tem a contrapartida, né? Tem que participar, senão... Então, a contrapartida você participa, você dá os seus dados, você informa, e daí você recebe esse estudo para os participantes da consulta salarial, é isso? Exatamente. Mensalmente, a gente realiza estudos como esse, e todos os clientes podem participar dos estudos, mas se não participarem, acabam não tendo acesso. Faz sentido. Total, né? A analogia é a praia de nudismo, né? Sim, você não entra na praia de nudismo com roupa, né? Exatamente. Tá certo. Então é isso aí. Aqui é o perfil do mercado pesquisado. A gente traz aqui detalhes, né, do segmento das empresas que participaram, origem do capital, onde elas estão, né, a região, proporção aí. É um estudo bastante completo. Nossa base tem mais de 2.000 empresas, todas foram consultadas para esse estudo. O principal ali é segmento representado, bens de consumo, autopeças, agroindústria, mas tem empresas aí de muitos segmentos. Novamente, se você quiser um resultado como esse, focando em um desses segmentos específicos, fala com a gente faz um trabalho customizado para vocês. Depois, a primeira pergunta aqui que a gente trouxe no estudo era sobre já um mundo à parte, né? A gente vê que normalmente as políticas de remuneração são regionais, então se uma empresa tem muitas unidades, normalmente cada unidade tem a sua tabela, a sua política salarial, e a gente perguntou para essas empresas se para o público comercial as tabelas eram nacionais ou regionais. E, como a gente já esperava, muitas empresas, mesmo tendo vendedores espalhados pelo Brasil todo, optam por trabalhar com uma tabela nacional. Isso muda conforme o nível hierárquico. Quanto mais alto o nível, a gente vê que tem uma preponderância maior de tabelas nacionais, que faz sentido. Mas, para o público dos vendedores ali, a gente já vê que já é um número bem diferente dos analistas, por exemplo, quando a gente vai falar das outras áreas, né? Por que você acha que acontece isso, Robinson? E por que seria importante fazer essa diferenciação em relação ao comercial?
João e demais, eu fiz essa pergunta para vários diretores e gerentes comerciais. E, pasmem, a resposta foi o seguinte: existe um negócio chamado convenção de vendas. Imagina na convenção de vendas, você reúne vendedores de todos os lugares, e daí você, por exemplo, é da Paraíba, você é sei lá, de São Paulo, o outro do interior de São Paulo, e as pessoas se conversam. Não sei se você percebe, João, mas o cara vendedor, ele fala mais do que a média, né? Ele é vendedor, não é? E ele vai perguntar tudo, vai perguntar como é que é o seu salário, mas você está na faixa, mas a sua faixa parece maior do que a minha, e eles descobrem tudo em 15 minutos. Então, as convenções de vendas que regulam essa prática, sabiam? Nós temos uma influência das convenções de vendas. E pelo menos é o que eu percebi dos diretores comerciais dos quais eu conversei. Né? Provavelmente essa influência já é diferente quando nós falamos de analistas, operadores, que aí o olhar local é muito mais aplicado, né? Se aplica muito mais isso. Então você tem numa região que o salário médio regional é menor, então se paga numa tabela menor, deflacionada, e assim vai. Né? Usa-se um ponto de referência, talvez São Paulo ou algum outro lugar. Mas na área comercial a coisa é um pouquinho diferente e provavelmente concentra ali em São Paulo ou alguma região principal. Uma tabela única, isso aí. né? E tem muita mobilidade também, né? Também Os vendedores trocam de localidade, nem sempre a localidade onde eles estão atuando é a localidade de origem deles, né? É verdade. Então, acho que... Seria muito difícil, né? Agora você vai para uma região mais difícil e que a tabela, ela é menor. Seria mais difícil fazer isso, né? Complica a administração, verdade, né? verdade. E tem também que considerar que eles vão ter variável de acordo com a venda de cada local. Então, o impacto disso pode vir depois no variável, né? É verdade. Uhum. Perfeito. Interessante. De qualquer forma, é importante esse dado para a sua empresa considerar que é uma estratégia diferente, né? Geralmente a gente observa aí tabelas para o público de nível analista, ali, os promotores. Se a gente fosse usar a mesma lógica das outras áreas, seriam tabelas regionais. Bom, depois a gente perguntou também, pergunta muito crítica, né? Quando a gente fala de comercial, quem recebe variável de vendas? Quais são os cargos elegíveis, né? E a gente teve uma porcentagem ali de 23% de empresas que não pagam variável, que trabalham com valor fixo, mesmo para os vendedores. E depois uma variação grande conforme os níveis. E a gente vê ali que níveis de diretoria, a maior parte das empresas trabalham com valor fixo. Não fixo, né? Mas não tem variável de vendas diretamente. Geralmente bônus, incentivos de curto prazo anuais e não comissão mensal, né? Mas mesmo para alguns níveis de gestão ali para os gerentes, coordenadores, o mercado informou que existe na metade das empresas ali, próximo da metade, né? A prática de variável. E, lógico, mais esperado, né? Esse número para os vendedores, a maior parte, né? 66% concedem remuneração variável. Quando a gente pensa nesses números, você vê sentido nisso, assim, de só o vendedor receber variável? O coordenador que está acima dele deveria também ter? Como que isso pode funcionar? O que implica, né? Você pagar ou não variável para os gestores, ou até mesmo para os próprios vendedores. João e demais, eu tenho trabalhado vários projetos, vários programas, vários desenhos de remuneração desse público comercial. Existem alguns dilemas. Primeiríssimo dilema é o que você vai fazer para incentivar essas pessoas. O público da natureza comercial, ele gosta de dinheiro. Todos nós gostamos, mas público comercial, especialmente, ele olha para o que ele está vendendo e o que ele está ganhando. É muito direto essa relação. Não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dizendo que eles têm um olhar assim. Uhum. E a gente tem que trabalhar e construir mecanismos de estímulo. Tem que estimular essas pessoas para que façam um bom trabalho. Só que tem um negócio chamado colaboração. Porque uma venda, hoje em dia, depende muito da colaboração, daqueles que estão ao lado. Vou dar um exemplo. Você vai vender algum bem e esse bem vai envolver o engenheiro do produto para ir lá discutir se aquele produto se adapta àquela empresa. Vai envolver o engenheiro de aplicação. Vai envolver, talvez, um arquiteto. Tudo isso para que possa fazer uma venda decente. Então, do outro lado, tem um comprador, desse lado você tem um monte de gente que você envolve, e essas pessoas precisam colaborar umas com as outras. Se você
cria um programa financeiro alto para o vendedor e nada para os outros, você quebra um pouco a colaboração. Você está colaborando para o bolso daquele cara. Agora, você pode gerar competição, que é o outro lado. Então, você paga para quem ganhar mais, quem vender mais, você paga mais. Então, se você não depender da colaboração, gerar competição pode ser positivo. Então, depende muito do produto que você está vendendo, não é? Agora, na hierarquia, óbvio que tem dificuldades. Veja um coordenador, existe a menor parte, não é tão grande quanto é o vendedor, tem uma comissão, tem um ganho, coisa do tipo. Por quê? Porque tem muitos coordenadores que fazem as metas, montam as metas. Como é que ele pode montar uma meta e ele mesmo ganhar em cima daquela meta? Então, neutraliza, normalmente se tira o comissionamento daquele coordenador. Eu estou usando a palavra comissionamento, mas deixa eu contextualizar isso aí. Comissionamento é um percentual daquilo que você vendeu, isso é uma comissão. Às vezes, isso é em forma de outras coisas, é um bônus, um prêmio, uma margem, e a gente vai falar isso mais para frente. Mas todo e qualquer variável, a tendência é que concentre mais no vendedor. Ainda. Meu palpite? Que isso vai diminuir com o tempo. Meu palpite é que a venda ela vai ser um conjunto de coisas, de estratégias de marketing, de alguma forma atrair o seu comprador, de forma que o vendedor ele vai agir sim, mas não vai ser comissionado ou bonificado por aquela atitude. Ele pode ganhar muito bem, mas não necessariamente. Eu preciso ter um bom produto, preciso fazer a divulgação desse produto para eu conseguir vender, né? Sim. É quase como se eu estivesse num time de futebol premiando só o atacante que faz o gol, né? Sim, por exemplo, daí todos os outros falam, não, vocês não vão ganhar porque vocês não fazem gols. Não, ele é o vendedor, mas o papel dele é vender. E todos os papéis, quando bem feitos, geram e facilitam aquele gol que vai ser feito pelo vendedor. A gente trabalhou, inclusive, em um projeto de uma empresa que todos os funcionários eram comissionados, né? Inclusive as áreas de apoio, administrativo. Era um projeto que foi muito desafiador na época, né? Porque tinha que pensar sempre nesse variável para todos, mas que para aquela empresa funcionou muito bem. Eles conseguiram testar e aplicar um modelo muito interessante, mas que é super complexo e não se aplica para todas as empresas. Sim, né? é verdade. A gente vê também ali que os engenheiros são o público que menos recebe comissão. E faz sentido, né? Geralmente essas empresas que não pagam variável são vendas mais técnicas, Sim. né? Que eu não vendo negociando, mas eu tenho um equipamento técnico que atende ou não uma realidade, e o cara precisa ter um conhecimento para poder alinhar com o cliente se o escopo da demanda dele casa com o produto ou com qual produto, e aí eu remunero mais fixo, né? E não tanto no variável. Talvez a natureza do engenheiro, a natureza dele, e a gente percebe isso, ele prefere alguma coisa mais estável, ou seja, ganhos maiores, claro, ninguém quer ganhar menos, quer ganhar mais, mas de uma forma mais fixa, não é? Ponto final. Perfeito. Bom, aqui de novo, né? Cada segmento vai ter uma prática. Tem segmentos que a gente sabe que 100% das empresas pagam, né? Comissão. Tem essa dificuldade também se uma empresa opta por fazer diferente do mercado, porque assim como os vendedores se falam entre si nas convenções, eles também conversam com os vendedores da concorrência, né? Então, se o cara lá ganha comissão ou ganha mais comissão, eles estão sempre sabendo disso e cobrando os RH. João, falando em público, eu acho que o RH, todo o RH, tem que ficar bem atenado nisso. Cada pessoa aqui nos assistindo deve estar de uma empresa, de um negócio. E a gente tem que ter a noção do ciclo comercial, daquele ciclo da venda. Existem vendas que acontecem dentro de um ciclo de um mês, 2 semanas, um semestre. E tem vendas que acontecem num ciclo muito maior. E eu ouvi isso de um presidente que me disse o seguinte: nós eliminamos os comissionamentos ou os ganhos comerciais por conta disso. Os ciclos de negociação, eles são muito longos. Então você começa a negociar hoje para fechar daqui 3 anos. Como que você pode bonificar alguém que trabalhou, várias pessoas trabalharam ao longo de 3 anos quando fechou aquela venda milionária? Né? Então, os ciclos definem, inclusive, influenciam muito se vai ou não ter comissionamento. Legal. Né? Você falou também dos valores das vendas, né? A gente vai ver depois, quando a gente for falar de indicadores, que isso pode impactar muito, né? Dependendo de como é estruturado esse programa, causa desequilíbrios internos, que é uma das preocupações da área de remuneração, muito grandes se isso não for bem estruturado, bem pensado, né? João, eu não consigo deixar de escapar essa coisa agora. Você cutucou e eu preciso comentar.
existem estímulos, motivações, e dinheiro não traz motivação. O dinheiro em si, o salário e tal, mas ele gera desmotivação. Então, quando você tem o seu salário, o seu ganho, o seu variável, e de repente você está feliz com isso, e você descobre que o outro está ganhando muito mais que você, isso gera insatisfação. Então, o problema do pagamento não é gerar estímulo para quem está fazendo, é o quanto de desestímulo vai gerar para quem está do lado, que é tão importante. Lembra que eu falei da colaboração? E aí você quebra um negócio chamado colaboração, porque eu estou desestimulado. Não é? Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. A gente vai falar mais disso quando a gente for trazer os dados de indicadores. Mas aqui também a gente já traz uma outra informação que tem a ver com o ciclo de venda, né? Qual a periodicidade dos pagamentos. Uhum. A gente vê que tem uma proporção muito grande ali de empresas que pagam comissão mensalmente. E se a gente for fazer um paralelo com as outras áreas, que normalmente tem o variável anual, aí a gente vê que é uma diferença grande, né? Especificamente para o comercial, isso é muito mais imediato, né? Eu vendo, recebo, enquanto para as outras áreas eu tenho projetos, muita coisa tem que acontecer, o faturamento do ciclo fiscal inteiro, para aí sim eu ter um retorno disso. A gente sabe que isso causa uma diferença muito grande na percepção de valor, porque uma coisa é eu receber agora, né? Eu executo e já recebo. E outra coisa é, não, se a gente ganhar o campeonato, você recebe um bônus. É quase como se o atacante ganha por gol e o resto do time, se ganhar o campeonato, recebe um bônus. Né? Sim. São mecanismos de estímulos diferentes. E a gente tem que entender o que estimula ou não. Um vendedor que sai para vender, sai que eu digo, não necessariamente é assim, né? Não sai. Ele executa a venda, ele executa e ele quer a compensação o mais rápido possível. Talvez no mesmo dia. E eu não vou estranhar se tivesse uma linha aqui chamada diária. Porque tem situações ou sistemas de vendas que o cara ele recebe diariamente uma parte daquilo que se vende. Então, o vendedor, ele é estimulado pelo recebimento. Se você coloca um ciclo de compensação ou de retorno disso muito longo, ele perde a noção. O que eu fiz para que volte esse dinheiro para mim? Existe um conceito da percepção. Se você percebe que você fez isto e recebeu esse dinheiro, você vai repetir aquele ato. Mas se você não consegue conectar aonde é mesmo que eu fiz isto, só o dinheiro veio, eu não vou saber com que eu vou conectar e eu não vou reforçar as minhas ações. Por isso que a gente tem que perceber o que gera o estímulo positivo para que a gente retorne em forma de dinheiro, prêmio ou um bottom que seja, o mais rápido possível. Perfeito, perfeito. E é um desafio também para lidar com isso nas outras áreas, né? Porque todo mundo gostaria de ter esse retorno mais imediato. E nas outras a gente precisa ficar lembrando as metas e os indicadores, porque ele só vai vir lá na frente, né? É muito comum, pessoal. A gente mesmo, às vezes, trabalha com empresas que tinha como meta fazer um plano de cargos e salários durante o ano, aí liga para a gente 15 de novembro. Aqui não acontece. O pessoal que está assistindo aqui não faz isso. Não. Tudo Desculpa, bem planejado. É outro lugar. Aqui não. Não, eu preciso de um plano ainda esse ano. Mas é duro, né? A gente tem que todos, seja comercial ou até administrativos, os programas de PPR, não é o tema agora, mas enfim, os programas de incentivo, eles têm que conectar o que eu fiz com o que eu recebi. E às vezes o ciclo é tão longo que eu já não lembro mais o que eu fiz ou o que essa organização fez, mas só sei que entrou um dinheiro. Tá bom. Né? E algumas empresas optam por fazer um programa trimestral. Qual que seria a vantagem de fazer o programa trimestral ao invés do mensal? Né? Eu não sei se todos concordam ou se estou vendo apenas uma vantagem, mas há uma compensação. Então, quando há uma venda, janeiro, fevereiro, março, é muito possível que no mês de janeiro você antecipe as vendas de fevereiro. Olha só que coisa. Então, quando chega o pagamento de janeiro, você ganha a sua comissão. Quando chega em fevereiro, você já vendeu, já estocou lá. Então, o ciclo trimestral é para que você mantenha a cadência da venda. Basicamente é isso. Você pode perguntar, mas ele pode puxar, então, do mês de março, puxar abril, mas é um mês só. Mas dentro do trimestre, fica compensado. Normalmente, os pagamentos trimestrais, eles são feitos com o objetivo de compensar um certo ciclo.
Isso vale para semestral também. Se for uma venda muito sazonal também, né? De repente, por exemplo, eu vendo chocolate, e aí eu poderia ter uma meta, Sim, uma comissão muito absurda próximo da Páscoa e o restante sim, do ano é fraco. Então, sim, talvez faria sentido para equilibrar uma venda que é sim. muito sazonal, né? Agora Algo as que tem a ver com vendas safra. Agora as vendas sazonais têm uma outra fórmula que é bastante usada, e aplicada, que é o seguinte: você sabe que certas vendas em certos meses são mais fáceis. Por exemplo, vender ovos de Páscoa numa certa época, vender panetone numa outra época. Agora, vai vender panetone no mês de fevereiro, vai vender ovo de Páscoa em novembro. Tem chocólatros aqui que compraria qualquer época, mas, enfim, é mais fácil vender quando a mídia inteira está trabalhando isso para você. Então você não remunera de uma forma de comissão, mas você remunera de forma de metas. A tua meta no mês de abril é vender tanto de chocolate. Então você ganha pela meta que foi estabelecido, você não necessariamente um percentual de comissão. Essa é uma outra maneira de neutralizar, e nós vamos ver mais para frente como que são os indicadores, os pagamentos, e eu volto a comentar isso. Perfeito. E aí, mais um gráfico que a gente traz aqui nessa análise, e aqui bem relevante, né? Se as comissões são baseadas no resultado individual ou no resultado coletivo, que acho que tem tudo a ver com a questão que você trouxe A da colaboração. colaboração, né? Então, Uhum. o time como um todo vendeu, e aí essa comissão é distribuída dentro do time ou é o resultado individual. A gente vê que a maior parte, né, maior parte, a opção que tem mais escolhas aí são de metas coletivas e individuais, ou seja, existe uma porcentagem do resultado que é da pessoa, mas o resultado do time também colabora para esse variável, né? Sabe, os vendedores podem não concordar comigo. Os vendedores. Mas a natureza do camarada é muito individualista. É a natureza do vendedor. Porque ele sai, ele viaja sozinho. Se ele está na casa dele vendendo, agora quase todo mundo tá, ele está operando sozinho. Então, ele sente que o esforço é dele. E quando ele fecha, ele fala, yes! E ele quer ser compensado isso, quer ser reconhecido. E quando você fala, não, mas um pedacinho disso vai para a coletividade, é com muito má vontade que ele concorda com isso. E às vezes ele não concorda. Quem concorda é o gerente dele, o diretor dele, que tem que gerar incentivo para que haja colaboração. Eu não estou conseguindo fazer essa venda. Eu passo para o João continua e ele faz a venda. Ah, mas daí o João ganha, eu não ganho, então eu não vou passar para ele, nem para mim, nem para você, João. Então, isso não gera colaboração, não é bom negócio. Por isso que essa situação, 48%, colocam os ganhos de forma individual e coletiva, eu acho que isso é tendência, tá? Eu acho que isto é tendência. Não só distribui, né? Você tem o seu resultado, sim, mas também acho que compensa no sentido de, você teve um mês muito ruim, sei lá, ficou doente, ou seja lá o motivo, não sei. conseguiu fechar vendas naquele mês. Se dentro do grupo os resultados foram bons, você não vai ser tão impactado, né? O cuidado disso é você ter elementos que funcionam para você identificar quem está se escondendo no grupo. Recentemente, um trabalho para uma organização muito grande, que tem um sistema de vendas bem estruturado. O medo, eles disseram, é que a pessoa se esconda atrás de outros. Então, você vende, você é um super vendedor, fica tranquilo, eu vou ganhar também, não é? Então, isso você tem que associar a algum modelo de avaliação de desempenho ou de resultado, porque se você cria um modelo geral, sempre existirá pessoas que vão se esconder na sombra dos outros. E a avaliação de desempenho do vendedor não é só olhar quanto ele vende, né? Tem outros pontos aqui. Mas total. É o como se vende. Porque se uma empresa realmente ela tem essa preocupação de evoluir e crescer e tudo mais, tem que saber como está vendendo. Existe uma frase na área comercial e nos vendedores especialmente, que é alguma coisa assim, o cliente é meu. Então a carteira é minha. E quando você fala assim, não, eu vou contratar um vendedor porque ele tem uma boa carteira, e ele traz a carteira e ele começa já a desempenhar naquele momento com a carteira dele, que ele disse que era dele, você contratou sabendo disso, e um dia ele vai embora, ele leva a carteira embora. Por quê? Você queria vender, está vendendo, mas assim como ele veio, ele foi. Sim. Atenção, as empresas precisam se preocupar a quem pertence a carteira.
Se você quer um resultado imediato, contrate um time do concorrente, traga para você, eles vão trazer os contatos, tudo mais para você. Do jeito que veio, do jeito que vai. Certo? E é um público que a gente recebe muito questionamento, inclusive na pesquisa. Porque nas outras áreas, quando a gente apresenta ali os resultados da pesquisa, né, dos salários, meio que não tem questionamento, porque bate muito com a realidade. Quando a gente fala do público comercial, tanto aparece na pesquisa uma amplitude maior de salários, sim, uma variação bem grande, às vezes dentro do mesmo cargo há um vendedor pleno, os salários se distinguem bastante, mesmo ali nesse cargo, e também surge muito questionamento por conta disso, né? Eles trocam muito mais de empresa, as empresas sofrem muito com negociação, né? Vou perder meu vendedor, sim, e acaba chegando até num questionamento, não, mas será que essa pesquisa está certa? Porque está dando aqui que, sei lá, o vendedor X numa região tal é 5 mil e o cara tá me pedindo 10, sim, ou tá me pedindo 12. Tá errada a pesquisa. João, o vendedor, analisar dados de vendedores é uma coisa muito complexa, porque cada vendedor tem uma história. Vou citar algumas. Existem casos de vendedores que tinham um salário, vou arredondar, R$1.000 e uma comissão. E essa comissão, conforme vai passando o tempo, ele vai organizando a carteira dele, sabendo, um bom vendedor vai organizando de forma que ele trabalhe menos e ganhe mais. Ou trabalhe bastante e ganhe muito mais. E aí ele vai formando um ganho. E tem vendedores que têm 1.000 de fixo e 20 de variável. Até que um dia, o diretor, o gerente, o supervisor vai olhar e falar, mas está ganhando mais do que eu. Precisamos fazer alguma coisa, mas fazer o quê? Ele vende muito bem, tal. Então, devagarinho, vai tentando uma negociação, tal, e pega uma época em que as vendas caem e oferecem para este vendedor a incorporação da média. Uhum. Então, aqueles R$1.000 que ele ganhava, mais uma média que deu, digamos, R$10.000, pague 11 para ele. Ele virou um vendedor, salário fixo, de 11 mil. Por isso que você encontra, quando você olha para a média de vendedor, o desvio padrão corta esse cara. Uhum. Ele existe? Claro que existe. No entanto, tem uma história por trás. Incorporou-se em algum momento. Toda empresa, toda. Se você está nos ouvindo agora e está falando, isso aconteceu na minha empresa, fique tranquilo, aconteceu em todas. Porque acontece mesmo. Você tem que corrigir uma situação. E essa correção, na nossa lei brasileira, você tem que incorporar ou dispensar o cara. Uhum. Vi outros casos que uma organização teve que dispensar todos os vendedores. Porque não consegue trazer mais um vendedor num outro modelo de comissionamento, porque os outros 10 têm um sistema e você não pode fazer diferente. Então você tem que eliminar todos para contratar de novo uma outra geração de vendedores. Muito difícil. Por isso que, atenção para fazer os planos comerciais. Essa política pode dar muito errado, né, Robson? A gente vai ver alguma coisa aqui de indicadores ali na frente e é um público onde a gente pode errar muito, né, na remuneração, se for mal construído. Agora, na pandemia, apareceu muito isso, a gente vai falar também, porque mexeu com as vendas, né, de alguns segmentos, e as políticas que estavam ali escondidas nas boas vendas acabaram ficando muito expostas. Agora a gente legal, vamos ver isso. Problemas. Indicadores. Aqui foi uma surpresa negativa, do meu ponto de vista, na minha opinião, porque a gente viu que a grande maioria das empresas remunera, né, a parte variável de vendas simplesmente baseado no faturamento. É um comissionamento mesmo, né? Uma porcentagem do que foi vendido é do vendedor. E pensando em toda a teoria, né, de remuneração, nas técnicas, isso pode ser bastante problemático, né? Porque eu posso ter distorções muito grandes, e aí vou dar alguns exemplos, né? Imagina que eu tenho, historicamente, eu vendo 10 milhões em São Paulo e 5 no Rio. E aí eu troquei os 2 vendedores, e o vendedor do Rio melhorou esse resultado, e ele conseguiu subir para 6 milhões. Sim. E o cara que assumiu São Paulo não está indo bem, e esse resultado saiu de 10 para 7. Se esse comissionamento for simplesmente baseado no faturamento, o cara que é do Rio, embora tenha melhorado o resultado, vai continuar ganhando menos que o de São Paulo, que está com as vendas caindo. Fora outros problemas, né? De, por exemplo, o vendedor está ganhando mais que o gerente, mais que o diretor, ninguém quer assumir
posição de gestão, porque como vendedor eles ganham mais. Empresas que têm vendas de projetos caríssimos, que aquela comissão, o cara ganha 1 milhão uma vez no ano, depois não ganha nada, não vende mais nada. Então a gente já, participando de projetos, já viu muitos problemas que tinham a ver com esse tipo de comissionamento, né? Queria te ouvir também, né? Se eu tô... Eu que tô errado. Você não tá errado, você não tá errado. Mas mudar isso exige muita ousadia, coragem e raciocínio. Porque é muito mais simples você conectar o pagamento em função do que é vendido. Mas é absurdamente ilógico. Até a história que você contou, você falou Rio e São Paulo, mercados bons. Mas vamos imaginar que você precisa desbravar um mercado novo, um mercado muito difícil. Você é bom aqui em São Paulo, você é bom no Rio de Janeiro, mas você quer abrir um mercado, sei lá, em algum lugar nesse país muito difícil. Quem você manda para lá? O seu melhor vendedor ou o seu pior vendedor? Vou mandar o melhor, claro. É o cara que está vendendo muito e está ganhando muito. Daí você manda ele para uma região difícil e fala, então, você quer ganhar igual? Você vai ter que melhorar aquilo, né? Ele não vai. Ele simplesmente não vai. Então você manda quem aceita. Quem aceita é o vendedor que performa pior. E aí aquela região não cresce. Isso é quando é baseado no volume de vendas. Mas algumas empresas já entenderam que você tem que calibrar o grau de dificuldade com o que se fez de dinheiro. Então, se o grau de dificuldade numa cidade grande ele é menor do que o grau de dificuldade numa cidade pequena, você tem que reconhecer o grau de dificuldade e não o volume de dinheiro vendido. Mas, cá entre nós, João, é muito mais fácil olhar os números, não é verdade? Sim, e parece justo, né? Ele vendeu mais, ele recebe mais. Mas quando a gente exercita um pouco as possibilidades de coisas que acontecem quando eu estou lidando com a realidade, né? De diferentes regiões, diferentes vendedores. Às vezes eu tenho produtos diferentes. Sim. E aí a gente já viu em vários projetos, por exemplo, eu vendo projetos e peças de reposição. Sim. Todo mundo quer vender a máquina, fácil, o que dá uma todo mundo vai querer maior, vender o que é mais fácil, o que é mais rápido e o que exige menos argumentos, não é? Então, esse eu vou escolher para vender. Ninguém vai escolher em sã consciência uma coisa difícil, que tem que estudar muito, que é um super desafio, que é bem provável que você não ganhe. Então, quando você baseia seu sistema de ganho na questão financeira, e eu também concordo com você, esses números, eu, infelizmente, acho que ainda vão permanecer dessa forma, mas a gente tem que lutar para entender e para fazer modelos em que gere estímulos e bons resultados, e não necessariamente eles estão associados ao valor vendido. E às vezes o estímulo para desenvolver um produto novo, para vender um produto que tem uma margem melhor, porque se eu simplesmente também pago uma porcentagem, o que a gente já viu acontecer também é que eu vendo sempre os mesmos produtos, né? Então tem empresas aqui já com metas de mix de produto para tentar equilibrar isso, colocar aquele produto que tem uma margem melhor e tornar a estratégia da empresa plausível dentro da estratégia de remuneração do vendedor. Né? Acho que tem que cruzar essas coisas. Né? O que essa empresa quer vender? Quais são os resultados esperados? Qual que é o planejamento estratégico dos próximos anos? Isso tem que refletir na política de comissionamento. Diretamente. O dinheiro direciona, cara. Então, se você desenhar a sua estratégia transformada em ganhos, sim, as pessoas seguirão o caminho, seguirão a direção que você tem em mente, não é? Perfeito. E aí, para ajudar, a gente sabe que vocês sempre perguntam sobre indicadores. A gente trouxe aqui quais são os principais que a gente observou no mercado, definição deles. Então, tem ali um texto explicando o que é cada um desses indicadores. Se você não conhece, está pensando está estudando outras possibilidades, se a sua política hoje prevê só a porcentagem do faturamento, tem aqui outras ideias do que a gente já viu acontecendo no mercado. E quem sabe você consegue aí criar um programa mais completo, com mais indicadores e que esteja mais conectado com a estratégia do negócio.
vamos lá, porcentagem de variável. Quando a gente fala de variável, geralmente são perguntas bastante comuns, né? Quais são os indicadores e qual que é o mix, né? Qual que é a proporção de variável em relação ao fixo. E aqui também tem várias armadilhas, né? A gente já viu desde empresas que têm um fixo bem maior, até paga o salário mínimo e é tudo variável, né? E aqui a gente traz no estudo por nível, você consegue filtrar aqui, vamos pegar os vendedores, né? Que é Sim, o maior principal. grupo. E a gente consegue ver aqui a distribuição disso. No target, que seriam as metas, quanto que é a meta de variável, qual que é o máximo que permite, muitos programas permitem uma superação, né, das metas, e qual que foi o atingimento médio aí no último período fechado. E aí a gente tem aqui uma distribuição grande de entre 30% e 50% aí de variável bem agressiva, que acima de 70% também tem uma proporção legal, e aqui aqueles 23% que não está atrelado ao salário, ou seja, é venda, quanto o cara vendeu, não tem uma regra ali em relação a quanto ele ganha de fixo, né? São extremos, né? A gente vê de 30 para 70, então assim, tá bem ali, ou é um super variável, ou é um variável na média ali, ou não tem nada a ver com o salário e o variável é descolado, né? O que você interpreta desses números? É muito difícil, porque você tem que cruzar esses dados com o slide, alguns slides, alguns quadros anteriores que dizem qual o percentual de variável é aplicado a cada nível. Mas você fez bem, focou nos vendedores. E veja que interessante, eu sei uma coisa, quando você tem um fixo muito baixo e um variável alto, o fato de a gente olhar ali que existem variáveis até acima de 100% não quer dizer que a pessoa ganha muito, porque ela pode ter um fixo muito pequeno e um variável grande. Quando você tem muito do ganho dele associado ao variável, você pode ter pessoas se empenhando a vender independente do como está vendendo. Então, o negócio dele é vender. Que ele não está preocupado em falar, não, é possível que não entregue, é possível que não tenha isto, é possível que o produto não seja exatamente esse que você está querendo. Porque muito do ganho dele está baseado no variável. Eu penso e eu percebo que as vendas mais sensatas, ele tem sim ganhos variáveis, mas eles não são suficientes para o cara se matar para entregar qualquer coisa. Não é? Não estou dizendo que ganhos maiores, assim, variáveis maiores, o cara faz dessa forma. Eu estou dizendo que há uma tendência, uma possibilidade, e a gente tem que cuidar disso. Tem que cuidar disso. E eu queria pôr uma outra questão também. A gente tem visto cada vez mais a preocupação das empresas, especialmente do RH, com saúde mental, né, das pessoas. Um cara que ganha salário mínimo e tem que todo dia ir lá vender, porque se ele não vender, não tem dinheiro nem para pôr comida em casa, né? Porque de repente o cara tem uma média ali de comissões que permite ele ter um certo padrão de vida. O estresse que isso gera de ter um variável muito agressivo não pode prejudicar também o desempenho do cara se sentir pressionado que ele tem que vender, porque o fixo dele não dá para nada. É que não é que o variável é agressivo. Na verdade, o fixo fixo é desumano. Então, você transfere ao vendedor toda responsabilidade do sucesso. E uma venda de um produto não deveria basear-se na venda, na performance única do vendedor. Por quê? Para você vender qualquer produto, existe um conjunto de coisas, desde o marketing, desde da informação que vai chegar, da embalagem, da logística que isso vai chegar, para viabilizar aquele produto. Então, a venda é a conexão que acontece entre alguém que quer comprar e quem tem o produto. E aí aparece a figura do vendedor. Nós não podemos fazer com que ele seja totalmente punido porque não aconteceu a venda. Porque, na verdade, se a venda não aconteceu, pode não ser resultado dele, não é? E eu chuto que a gente teve muitas empresas revendo os programas agora durante a pandemia, e eu acho que tem muito a ver com isso, né? Programas que eram muito agressivos no variável, de repente não estou vendendo mais nada. Apareceu o problema, né? O problema já estava lá dentro da política, e daí de uma hora para outra, assim como a gente teve que se adaptar ao trabalhar de casa,
agora a gente teve que se adaptar também a rever a política de comissão correndo, porque ninguém está vendendo nada. Exemplo prático disso, João. Parte das vendas aconteciam presencialmente, mas quase todas as companhias têm um 0800, que o camarada pode ligar para lá e comprar. As companhias reverteram rapidamente e falaram, opa, então nós vamos vender pelo 0800 porque nós não podemos fazer as visitas. E o comissionamento, para quem vai? Daí a pessoa, o vendedor, atendia um certo cliente. Ele não pode atender mais. Então o 0800 fez a venda e alguém parou e pensou, opa, se o 0800 fez a venda, para que eu vou comissionar? Né? E aí surge sim as reformulações dos modelos das políticas. E adiantando, a gente acabou de tabular a pesquisa atualizada, agora com os dados mais frescos possíveis, né? E vou emendar essa conversa para adiantar um dado. A gente observando a diferença das tabulações anteriores para essa, o cargo que teve maior queda na média salarial foram os vendedores, justamente pelo período, e o cargo que mais cresceu durante esse ano foi o vendedor interno, que é Bingo. O cara que vende por Mas isso que você fez é um spoiler, né? Porque você está adiantando o negócio Mas olha que interessante. Informação privilegiada para você que está acompanhando aqui. Muito bem. Você vê, o vendedor interno tomou um papel que até então ele era meio que secundário, né? Ele agora passou um papel mais importante e prioritário no processo comercial. Ele vai ter um papel de convencimento remoto. Olha que nobreza, não é? E provavelmente isso não vai ser só temporário, né? Parte disso é temporário, mas o hábito das pessoas mudou, porque foi um período suficiente para a gente se adaptar com novos hábitos, né? O camarada não vai receber o vendedor porque ele está na casa dele. Olha só, ele não tem mais aquela sala de negociação, tá? Ele está na casa dele, tudo será remoto. E eu acho, sinceramente, que isso veio para ficar. Então, o vendedor interno, todo o processo comercial interno, usando mais, não que não tenha inteligência o vendedor externo, mas uma inteligência comercial que faça o comprador comprar isso remotamente, é o que vai acontecer. Então, o vendedor, como nós conhecemos, ele acaba diminuindo um pouco mais seu papel. Perfeito. Bom, depois a gente tem aqui um gráfico sobre superação. Empresas que possibilitam alguém passar a meta, né? Eu tinha que vender X... Lembrando a nossa excelentíssima ex-presidente dobra a meta. Dobra a meta. Se ele é zero, dobra a meta. Dobra a meta. Esqueceram de falar para ela que o dobro de zero é zero, né? Não tem como dobrar. Mas vamos lá. Eu dobro a meta. É vantajoso eu criar um programa e prever essa possibilidade de superação das metas e, de repente, até uma compensação mais agressiva quando acontece essa superação? Nós vamos pensar isso do ponto de vista de estímulo. Dobrar, ou ganhar mais, ou ter uma possibilidade de superação, não necessariamente tem a ver com eu estar disposto a pagar somente. Mas sim, eu tenho que estar disposto a pagar. Mas sim, o cenário, a ideia que você gera, que você pode chegar no 100, ainda superar. Isso fica muito elegante. As pessoas envolvidas num programa dessa natureza, eles se sentem mais estimulados. Se você põe um topo, um cap, para falar, não, você pode ganhar até aqui. É aquela história, né? Bati a meta. É aquela história. Ele nunca vai chegar lá, mas só de saber que tem um teto, ele fala, não tem graça. Não, como se fosse bater todo mês, sabe? Não vai bater. Então você cria uma ideia de superação e isto gera na pessoa um estímulo adicional. Tem mais a ver com estímulo do que efetivamente um efeito financeiro. Ou, por exemplo, a gente já viu alguns programas que preveem um máximo, né? Que é atingiu a meta, é aquilo ali, né? E aí acontece do cara não se empenhar mais também, né? Eu já bati a meta dia 22. Acabou. Os 8 dias esquece. Vou guardar para o mês que vem. Olha só. Para que eu vou vender esses 8 dias se eu vou estocar no cliente uma coisa que eu não vou ganhar? Gente, o vendedor faz conta. E se você tiver que contratar um vendedor, você tem que checar se ele sabe fazer conta, porque ele precisa fazer conta. Já que ele sabe fazer conta, ele vai fazer conta em caso próprio também. Neste exemplo que você falou, se eu fosse o seu vendedor, João, dia 22 eu não venderia mais. Eu guardaria aqueles 8 dias para vender o mês que vem.
Porque eu já começo a vender. Agora, se eu vender esse mês, estoco o camarada, daí eu ligo para ele dia primeiro, falo, não, já comprei ontem. Eu falei, não, comprou errado, não é? É ou não é? Ou lança depois, né? Guarda a venda para lançar Guarda a venda, depois. deixa um Então, papelzinho é lá. importante prever, Sim. né, uma superação. Mas os vendedores da empresa de vocês não fazem isso. Fique tranquilo, que isso não acontece. E aí a gente tem as médias de atingimento, que aqui é muito influenciado pelo segmento. Alguns segmentos foram mais impactados, outros não. Então, nesse caso especificamente, faz mais sentido olhar para uma pesquisa específica, né, do seu negócio, de empresas que vendem a mesma coisa. Vamos lá. Quando a meta não é atingida, tem uma garantia, um pagamento mínimo. A gente perguntou se as empresas garantem um mínimo, né? E a grande maioria não, só 9%. E aí depois a gente perguntou uma pergunta que tem a ver com essa, que é complementar, que é quando o camarada é novo, ele está ainda formando a carteira dele, ele está conhecendo os produtos, existe um período em que ele tem a média de comissões ali, ou uma parte das comissões garantida, e a gente viu que nos dois casos a resposta é não. O cara tem que chegar e se virar, e também se não vender, perdeu. Uhum. O que você pensa dessas políticas, essas empresas que fazem isso, né? Ó, primeiros 3 meses, aqui a maior parte das que fazem são por um período aí de 3 meses, né? 2 a 3 meses. O cara tá formando a carteira dele, conhecendo os produtos, ele tem um garantido ali de variável. Eu diria o seguinte, não ter um pagamento mínimo é uma forma de desafiar o camarada, porque se você gera algum pagamento mínimo, ele se espera nesse mínimo. Isso é verdade, não tem jeito. Ele fala, eu posso contar com isto. Isto parece ser bastante humano, e mas para efeito de estímulo, ele desestimula, porque você se baseia no valor mínimo que você tem a ganhar. Então, por essa razão, e por outras também, foi eliminado esse racional de ter um pagamento mínimo caso não aconteça a venda. Ele está lá para fazer a venda. Então, o discurso do homem comercial sempre será o seguinte: faça a venda. Mas é difícil, faça a venda. Não consigo, faça a venda. Mas tem Covid, faça a venda. Porque se você considerar todas as desculpas possíveis, você não vende. Ponto final. E a gente supera dentro das dificuldades e não da facilidade. Por isso que isto é eliminado. E não é eliminado porque recursos humanos elimina. É eliminado porque o homem comercial, provavelmente, é ele que disse, não, é melhor não pagar nada. Porque aí eu consigo pegar no pé da turma. Né? Agora, o que eu já vi que talvez faça algum sentido são alguns programas mais complexos que prevê, tipo, um banco, um estoque de comissão. Quando o cara supera a meta, ele pode criar e não tem o pagamento da superação, ele cria um mínimo pro mês seguinte, um acumulado, né? Não é exatamente isso, mas que faz algum sentido, né? Mas sabe, João, o que vai acontecer? Quando você cria um modelo em que nesse racional, nós queremos criar uma média. E média é uma coisa que nos mantém médios. Se você cria um modelo em que um determinado mês ele ganhou 30 mil reais, ele vai lembrar com saudades desses 30 mil reais. Ele vai tentar buscar esses 30 mil reais. Se a média dele for 15, 10, 5, lembro dos 30 mil. E ele precisa ter esse como seu referencial. Quando você joga isso para uma média, quase que ele fala assim, tudo bem, se faltar eu vou lá no armário, sempre tem alguma coisa, né? Tem uma média para cobrir aqui. Mas, normalmente, os desenhos comerciais querem instigar as pessoas a buscar o seu máximo e superar esse máximo. Não é? Essa que é a ideia. Perfeito. Vamos lá. Aqui foi uma sugestão dos próprios clientes. Alguns consideram o DSR como parte desse variável, né? Que é um pagamento obrigatório, mas aí na hora de eu comunicar isso, eu posso ou não falar que esse valor faz parte da minha estratégia, né? Eu posso falar que, olha, sua comissão é 100 e isso é com o DSR, ou posso falar que é 100 mais o DSR. E aí a gente perguntou para as empresas se isso estava, né, dentro da comunicação, ali, se é considerado como parte desse target de variável. E para a maioria, não. O DSR é a parte. O que você acha disso? Eu tenho que pagar. É igual periculosidade. A gente recebe questionamento disso também. Eu tenho que pagar. Eu ponho na minha tabela, eu ponho na minha estratégia, ou eu
simplesmente pago e a minha estratégia é o outro valor, né? Eu penso assim, que diferentemente da insalubridade ou de risco, alguma coisa que você paga e ele tem efetivamente um risco naquilo, você chamar atenção para isso é quase que dizer assim, não, você está correndo risco, mas a gente está pagando. No caso do comissionamento, ou qualquer pagamento de variável, que tem um DSR, eu sou favorável a lembrar disso. Você ganha 10 e mais 1,5. Você ganha 11,5. Ah, mas isso aqui a lei manda dar. E daí? Não é dinheiro? Então você não pega. Então você não pega, deixa para o governo. Ele recebe isso. Então nós temos que aprender a fazer o marketing positivo. Se vai, na hora de fazer o cálculo, aparecer isso, mas na hora de você comunicar, falar, olha, você vai ganhar os seus 100 e vai ganhar mais 1, 2, 3 de DSR. E isso precisa ser falado sempre. É um marketing bastante positivo. Essa bem opinião mesmo. Não tenho dado técnico para isso, mas é opinião. Você vai pagar de uma maneira ou de outra, né? Então, comunique isso, né? Saiba usar a seu favor. Exatamente. Use a seu favor. E aí a gente entrou também nas questões, nas premiações não financeiras, que além de variável de venda, algumas empresas dão também vale compras, viagens, celulares, geralmente vinculado a uma campanha, né? Sim. Porque uma campanha, o cara que vender mais, ou se vender, se a equipe vender X, a gente vai pagar uma viagem. Cada vez mais isso entra no radar, não só dos programas de vendas, mas a gente tem visto isso como uma coisa que as pessoas gostam muito e às vezes se motivam até mais do que com a grana, né? O que você acha disso? São poucas empresas ainda, 27% dentro da nossa pesquisa que estão fazendo algo como isso. Qual que seria a vantagem, ou tem algum motivo para não fazer? Nós temos que pensar assim, os motivos são diferentes. Uma coisa é pagamento, outra coisa são estímulos que você gera de diversas maneiras. Quando você gera uma campanha, vou pegar a viagem, que está ali, a viagem. Primeiríssimo lugar, a gente tem que pensar se o nosso público de vendedores gosta de viajar. Eu já vi campanhas furadíssimas, em que você fala, não, nós vamos viajar para tal praia. O cara odeia praia. O cara gosta de pescar, o cara gosta de campo, mas não gosta de praia. Não, mas nós vamos para a praia. Gerou desestímulo, né? Você vai dar uma viagem com a sua família. Putz, eu detesto viajar com a minha família. Olha que situação. Daí o cara fala assim, que fria, hein? Que gelada. Ou a mulher do cara não gosta de viajar com a mulher dos outros. Olha a bagunça que deu. Você tem que pensar qual o perfil do seu público. Eu conheci uma empresa, e talvez quem estiver assistindo vai saber de que empresa eu estou falando. O presidente, que é o fundador da empresa, adorava viajar com os caras. E ele fazia isso e chegava no final do ano, ele viajava para outro país e não sei o quê, fazia aquela muvuca, mas ele sabia qual era o público dele. Ele sabia. Vai a gente querer criar um modelo? Não. Ele sabe exatamente quem gosta de viajar e para onde gosta de viajar e levava a turma para lá. E recompensava isso. Ou aquela, né? A gente já viu que aí você ganha um ingresso para o negócio. Aí você vai lá, você tem que pagar o ingresso do filho que não veio junto, gente, o estacionamento, a namorada do filho. Aí sai o dobro do que você era fala, o aquilo ingresso. não foi um presente, aquilo lá foi um castigo, não é? Então, quando você gera um ganho não financeiro, tem uma ideia da imagem que isso vai gerar. Você fala um celular, você precisa saber se o seu público curte e precisa. Às vezes o cara fala, celular eu compro fácil, eu não vou me esforçar para ganhar um celular. Mas dependendo do público, isso é fundamental, né? Qualquer prêmio, você precisa entender o quanto aquilo vai estimular aquela pessoa. Segunda coisa importante também é que eles não podem ser repetitivos, a gente tem que ser criativo. Não adianta, celular já ganhei o mês passado, ganhei outro agora. Não, a gente tem que mudar, isso vale muito como campanha. As campanhas comerciais, e o pessoal comercial sabe fazer bem isso, eles criam um nome para essa campanha, criam os desafios para essa campanha, o prêmio para essa campanha, e aquilo lá cria toda uma comunicação, e as pessoas se movimentam naquilo. Pode até ser que ele não precise do celular, mas ele sabe que ele vai dar esse celular, sei lá, para o filho. Então aquilo vai ser uma grande marca. Então, o bem que você dá é um signo. E aquilo lá ele vai ver, vai sentir aquilo, vai carregar aquilo, o filho vai ter o celular e falar,
Ganhei na empresa, que é o melhor vendedor, né? Por isso que você ganhou esse celular, porque o seu pai é o melhor vendedor. Você vê que você vai multiplicando esse estímulo. Uhum. A gente tem que saber trabalhar com isso. Talvez empresas menores trabalhem melhor isso, porque o dono da empresa vai lá, inventa um negócio e ele automaticamente cria e lança. As empresas maiores e mais complexas, isso é mais difícil. Porque, nós vamos comprar onde isto? Será que tem que jogar no imposto de renda? Começa toda aquela discussão e acaba o ano e não fez a campanha nenhuma. Quer saber? Eu valorizo campanha, acho que funciona, precisa ser criativo, precisa ter noção do que você vai dar. Noção dos prêmios, né? Também Sim. eu já vi as duas coisas. Prêmios muito mequetrefe, que o cara fazia um esforço danado para ganhar e depois era um prêmio de qualidade ruim, que acabava gerando desestímulo. Vira piada. E já vi o contrário, eu já vi prêmios tão caros que se você fizesse a conta do que o cara vendeu e a margem de lucro que tinha ali, aquele prêmio era absurdo. E eu já vi isso também. Então, acho que é responsabilidade nossa também, com compromisso com o negócio, saber medir isso, né? Sim. E dar prêmios estimulantes, mas de acordo também com o que foi atingido e realizado. Né? Perfeito, é isso aí mesmo. Bom, vamos lá. Aqui, uma pergunta que surge bastante também. O cara que tem variável mensal, ele também é elegível a PLR ou bônus? Porque senão fica aquela história que a gente falou, né? O atacante ganha por gol e o time ganha se ganhar o campeonato. Mas se ganhar o campeonato, o atacante ganha de novo? Normalmente essa discussão é suscitada até pelo RH, porque ele vê que o cara ganhou aquela comissão mês a mês e depois vai calcular a PLR em cima de 1,5 salários. Mas salário fixo, não o salário com o variável. Não, mas veja, para esse efeito é com tudo. E aí a gente se incomoda, fala, não, ele já ganhou. Questão de semântica. É questão de semântica. Se você fizer em cima do salário, pagamento de PLRs e cálculos em cima do salário fixo, e o cara tem um salário fixo muito pequenininho, ele não vai dar pelota para PLR. E o ano passado estudei um projeto e percebi o seguinte, olha só, entre várias metas da organização, as metas existiam para a organização e para as áreas e para as pessoas. Daí, quando nós tabulamos para saber quem bateu a meta pessoal, ninguém da área comercial bateu. Ninguém. E eu fui investigar por quê. Os números eram mais ou menos isso. 10 não bateram. Os 9 dos 10 estão na área comercial. Por quê? Porque acontecia isso. O variável não estava no pagamento do PLR. Uhum. Então, para que eu vou me empenhar? Fazer uma meta individual. Me empenhar em fazer aquilo se o meu maior ganho está no comissionamento mensal e não no PLR. Então, RH, o que a gente precisa pensar é qual o efeito disso. Se você precisa dessa força, essa energia desse homem comercial nos programas de PLR, inclua tudo. Se você fala, não, eu preciso dele só dentro das metas mensais. Então, não adianta você colocar metas de PLR que ele não vai dar mínima bola para isso. Eu falei que ele sabe fazer conta, ele sabe mesmo. Não é? E ele sabe, se ele se empenhar em atingir a tal das metas do PLR, talvez ele não faça 1 ou 2 vendas que são muito mais significativas para o ganho dele. O regulamento está embaixo do braço, né? O cara sabe de cor onde ele vai colocar o esforço, né? Ele sabe. E depende também do objetivo, né? Às vezes ele entra no PLR porque está no acordo. E aí é só o fixo mesmo, a empresa quer mais é que ele não considere aquilo. Agora, se eu tenho objetivos anuais, se eu quero atingir metas maiores, que não são ligadas diretamente àquele o que ele vende no dia a dia, tem que reformular alguma coisa, ou tem que ter sucesso numa campanha, ou numa região nova, que seja algum objetivo diferente daquele do diário. É o volume né? de vendas, né? Exato. Aí sim eu preciso estimular isso de alguma forma e ajudá-lo ou incentivá-lo a atingir esse objetivo. Né? João, se o seu fixo fosse pequeno e o seu variável fosse grande, e você soubesse que o PLR seria calculado em cima do fixo, que é a parte pequena, que energia você colocaria nisso? Uhum. Então tem tudo a ver com aquela pergunta que a gente já fez lá atrás, que é qual que é o mix? Né? Se o cara tem um mix muito concentrado em variável, você precisa olhar para isso aqui, né? E bate um pouco os números, né? Se a gente olhar aqui, 28% das empresas consideram variável na conta do PLR, que tem a ver com o número que a gente viu de empresas que o variável é uma proporção maior, né? Sim. Perfeito.
Vamos lá. Ferramenta de trabalho. Aqui é ferramenta, né? Para contabilidade é ferramenta, mas vamos lá. Não deixa de ser um benefício, né? Ou percebido como benefício algumas dessas ferramentas, como, por exemplo, um veículo de uso livre. O cara vai usar o veículo para fazer as visitas, mas ele pode ir para a praia, ele não precisa ter o carro dele, ele pode usar o carro da empresa como o carro dele, né? Ou, por exemplo, aqui um celular, um tablet, um notebook. A gente vê que isso cada vez mais tem uma percepção muito boa, né? Quais são as ferramentas que a empresa te dá para trabalhar? Pode ser aquele computadorzinho básico de firma, ou o cara pode receber um super computador, mas não importa, celular, João, é para trabalhar, é para trabalhar. Então, você pode ser um super notebook ou um mequetrefe, como você falou, né? Mas de qualquer forma é para trabalhar, e ele sabe que aquilo é para trabalho. Então, nós sabemos, mesmo que seu filho tenha que fazer a lição de casa ali, você vai estar com o teu computador disponível para você. O veículo, do jeito que você falou, parece que o cara tem a liberdade de ir para a praia, tal, com o carro. É verdade, ele até tem, mas imagine que esse carro tem o logotipo da empresa. Opa, restringe muito. Vamos imaginar também que esse veículo só pode ser dirigido pelo funcionário. Poxa, a mulher dele também dirige, ele foi pra praia, daí vai na padaria, eu que tenho que ir na padaria, minha mulher não pode ir, porque ela não pode dirigir o carro. Então, às vezes, um benefício torna-se um problema, né? É mais fácil para o vendedor sair com o carro da empresa, pode até ser, mas às vezes as regras mais atrapalham do que ajudam. E complica a vida do camarada, não é? Tem que abastecer na sexta-feira, depois abastecer na segunda, depois tem que... São tantas as regras, as marcações. nas marcações, tal, que aquilo torna-se... a burocracia bem maior do que a própria venda. Então, eu sei que é difícil, é muito difícil de controlar todas as variáveis, e aqui nesse pacote de ferramentas, basicamente, tudo é para trabalho. Ele usa o notebook para fazer os pedidos, os trabalhos, o veículo, se ele está sempre na rua, ele vai precisar, sim, de um veículo, não é? Agora, você tem que pensar muito bem como será esse veículo, que liberdade ele vai ter para usar esse veículo, porque senão ele vai ter mais problemas do que qualquer outra coisa. Por exemplo, vai ter que pagar uma garagem especial, porque o prédio dele só tem uma garagem, e ele vai ter que manter o carro próprio para a mulher dirigir, e ele vai ter que manter o outro carro, ou na rua, como a gente vê muito nos prédios, né? Os carros de firma ficam tudo para fora, assim, ou vai pagar uma garagem. Quer saber mais detalhes sobre essas práticas? Se o veículo pode ser dirigido pelo dependente, se a multa vai para o vendedor ou para a empresa, se tem que indicar o condutor. Tem um outro estudo de veículos para executivos e também como ferramenta de trabalho que você tem dentro da consulta salarial. Muito bem, é isso aí. Recado dado. Cenário pandemia, a gente adiantou algumas informações aqui. A gente perguntou se as empresas tinham revisto alguma coisa por conta da pandemia, e teve um número significativo, né? Porque são políticas que, teoricamente, não são revistas com tanta frequência. A gente viu aí uma disparada disso, até pelo número de propostas que a gente fez em relação a isso, né? Quase 14% das empresas reviram, e daí entrou nessas revisões mudança de periodicidade de pagamento, ajuste nas metas e gatilhos, garantia de variável, aquele que a gente comentou já, suspensão do variável. Aqui foi caso de conexão com a situação financeira mesmo do negócio, né? E revisão do programa, pensando em como acomodar uma situação de crise. Então, eu crio um programa que tem a regra normal e a regra de desastre. Sim. Eu acho que 2022, quando essa pesquisa for refeita, esse número vai aumentar. Porque neste ano, 13% ou 14% das empresas mudaram com a mesma expectativa que nós tivemos sobre todas as coisas. É só 2 meses. João, você lembra, na nossa empresa, nós fomos para casa achando que, sei lá, daqui 2 semanas estávamos de volta. E isso provavelmente todos, se não considerarmos 2 semanas, talvez 1 mês, mas ninguém pensou 1 ano. Dificilmente alguém consegue falar, só o ano que vem, já junta as coisas aí, porque só vamos voltar o ano que vem. As políticas, elas não mudam tão rápido, porque a gente imagina que vai voltar ao normal. Agora, a gente, além de achar que não vai voltar ao normal, talvez seja um mecanismo meio híbrido ainda, nós descobrimos outras formas de vender,
de fazer negócios e, consequentemente, de remunerar. Então, necessariamente, 2021 será o ano das mudanças em termos de práticas, porque consolidou, falou, além de aprender, eu não usava uma reunião virtual, eu uso agora. Aliás, eu estou gostando. Então, começa a mudar o modelo e começar a usar mais tecnologia e, consequentemente, reformar todas as políticas. E aqui, pelas respostas que a gente viu no estudo como um todo, a gente vê, assim, dentro das melhores práticas, falta muita coisa, né? Muitas políticas muito vulneráveis aí a uma crise, muito que expõe o colaborador muito num nível de estresse, ou que não compreende ali todos os indicadores necessários, a partir de metas anuais que muitas vezes nem existe. Então, assim, tem oportunidade, né? A gente viu aqui que 13% das empresas revisaram, mas para você que não revisou, provavelmente, além de pensar nessas questões da crise, tem muita coisa aqui que o próprio estudo trouxe, que mostra que tem espaço para melhorar muito nas políticas de remuneração variável, né? Muito bem, eu acho que esses 13% é quase uma normalidade. Todos os anos, as companhias param para olhar suas próprias políticas. Param para olhar porque elas talvez estejam eficientes, mas elas podem ser mais eficientes. E outros já perceberam que não está funcionando e eles precisam reformatar. Então, nós somos convidados a participar de diversos estudos dessa maneira, e eu acho que esse número 10, 12, 13% tem uma certa normalidade. O ano que vem eu tenho a impressão que esse número será maior. Sem dúvida, né? Porque como a gente falou, né? A crise expõe desenterra alguns problemas, verdade, né? verdade. Que estão ali, e todo mundo sabe, ninguém quer mexer com isso, né? Sim. Você compensa isso de alguma forma. Perfeito. Bom, é isso. Esse foi o material que a gente trouxe para esse estudo. Tem bastante conteúdo aqui. Acho que pode ajudar muito as empresas que perceberam oportunidade de trabalhar, ou se não perceberam, a gente espera que através desse conteúdo possam perceber algumas oportunidades aí de melhoria nos programas. É isso aí. Obrigado, então, Robson. Ok, obrigado, João. Foi um prazer estar aqui. Legal, então. Nosso público também, estamos muito felizes. Espero que vocês gostem também e apreciem esse estudo. Mês que vem a gente volta com mais um estudo para vocês. Legal.